Boa tarde. Em nome do Sr. Bastonário, Dr. Orlando Monteiro da Silva, dou por aberta a sessão solene do 23º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, cuja mesa de honra é constituída pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, pelo Sr. Presidente da ARS Norte, pelo Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais do Governo Regional da Madeira, pelo Sr. Professor Sobrinho Simões, pelo Sr. Secretário-Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da OMD, pela Sra. Presidente do Conselho Fiscal da OMD, pelo Sr. Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina da OMD, pelo Sr. Presidente da Comissão Organizadora do 23º Congresso da OMD e pelo Sr. Presidente da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas. Damos as boas-vindas aos nossos convidados, em especial para esta sessão solene, que enumeramos neste PowerPoint que se segue. A abrir esta sessão solene, tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão Organizadora da 23ª edição deste Congresso, Dr. Gil Fernandes Alves. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da ARS Norte, em representação do Ministro da Saúde, Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, permitam-me que, nas pessoas de Vossas Excelências, cumprimente todos os restantes membros da mesa. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais do Governo da Região Autónoma da Madeira, Sr. Diretor Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores, em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores, caros estudantes de Medicina Dentária, estudantes e profissionais de outras áreas da saúde oral, colaboradores da Ordem dos Médicos Dentistas, colegas da Comissão Científica, da Comissão Organizadora, colaboradores do Congresso, representantes da indústria dentária e farmacêutica, representantes das empresas patrocinadoras dos prémios do Congresso, convidados, caros colegas. A todos vós agradeço a presença nesta sessão solene do Congresso e expresso quanto nos honram por tal. Agradeço ao Bastonário e ao Conselho Diretivo da Ordem a confiança que em mim depositaram para coordenar uma vasta equipa onde se destacam os colaboradores da Ordem, coadjuvados pelas comissões científica e organizadora, num ano particularmente especial para a medicina dentária portuguesa e para mim próprio. De facto, comemoramos este ano as bodas de prata daquilo a que eu chamo a emancipação da medicina dentária, pois foi no último trimestre de 1989 que deixámos a secção de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos e começámos a trilhar o nosso próprio caminho. Desde logo com a criação da Comissão Nacional de Médicos Dentistas, depois em 1991 com a regulamentação pela Assembleia da República da Associação Profissional dos Médicos Dentistas e finalmente em 1998 a Ordem dos Médicos Dentistas. Também, há 25 anos, o estabelecimento de ensino superior, onde muitos dos aqui presentes se formaram, deixou de ser escola superior e passou a chamar-se Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Nesse mesmo ano, 1989, licenciou-se o maior curso da faculdade até essa data, com 83 colegas licenciados, por coincidência o meu curso. Convidado pelos colegas João Carvalho e Manuel Fontes de Carvalho em novembro de 1989 para assistir na qualidade de observador à reunião da Comissão de Ligação dos Profissionais de Arte Dentária da então Comunidade Económica Europeia, tive, desde então, a oportunidade de partilhar momentos, vivências e eventos excepcionais da nossa classe profissional, entre os quais o Congresso me merece um destaque especial. Em 1992, na cidade da Maia, iniciámos um percurso que nos levou pela Exponor, por Santa Maria da Feira, pela Feira Internacional de Lisboa e, por fim, o regresso de novo à Exponor. Fruto do trabalho abnegado, realizado e consolidado de muitos médicos dentistas, organizado para médicos dentistas e outros profissionais de saúde oral, criámos um evento de referência nesta área e um marco da saúde em Portugal. Quero, aqui e agora, recordar todos quantos, em 1992, estiveram na sua gênese, bem como aqueles que ao longo destes 23 anos deram o seu contributo a este projeto, cuja evolução organizacional e científica
é fruto do caminho que a medicina dentária portuguesa trilhou e da projeção internacional que a catapultou. João Carvalho, Manuel Fontes de Carvalho e Orlando Monteiro da Silva, enquanto líderes da nossa classe profissional, têm sabido acarinhar este evento e incutir-nos o espírito de doação à causa pública, à medicina dentária e à Ordem dos Médicos Dentistas. É uma honra contar com a presença dos três nesta cerimónia. Graças ao empenho e dedicação de todos vós, edificámos este congresso que consegue, de ano para ano, inovar, adaptando-se não só às necessidades formativas da nossa classe profissional, como também aos meios tecnológicos que a indústria nos tem vindo a disponibilizar, tanto em termos organizativos como no exercício da nossa atividade profissional. São exemplo dessa inovação, a implementação e apresentação dos pósteres em formato eletrónico, a opção de candidatura das apresentações científicas, a publicação no suplemento de revista indexada e, consequentemente, a prémios atrativos, a realização dos cursos hands-on, a participação em toda a vertente científica dos técnicos de prótese dentária e higienistas orais legalmente habilitados, o concurso e exposição de fotografia subordinado ao tema medicina dentária, as sessões e debates sobre diversos temas socioprofissionais de premente interesse para todos os médicos dentistas. Para que tudo isto seja hoje uma realidade, tenho aqui que destacar a importância do apoio da indústria farmacêutica, dos materiais e equipamentos dentários, o que me leva a afirmar que somos parceiros indissociáveis para alcançarmos os objetivos que ambos ambicionamos a bem da melhoria dos níveis de saúde oral da população portuguesa. Montámos uma expo dentária que permite o contacto com novos materiais e constitui uma oportunidade privilegiada para a realização de excelentes negócios. Cuidámos da vertente social, cientes que o Congresso é um momento para rever colegas, recordar e incrementar amizades e por isso preparámos um momento especial, a festa do Congresso, que estamos certos para sempre todos recordarão. 2.678 congressistas, 420 assistentes de consultório inscritas, 3.500 entradas individuais na Expo Dentária só ontem, 130 empresas, 347 stands fazem deste o maior congresso da Ordem. Estou certo que estes números ainda irão aumentar substancialmente até o final do congresso, como habitual. Não posso finalizar sem que me permitam agradecer a todos os que, durante quase 2 anos, se dedicaram para edificar este congresso, que nos apoiaram e que confiaram num projeto que considero de sucesso. À Pierre Fabre Oral Care, nosso Platinum Sponsor. À Klockner Dental Press, Straumann, Henry Schein, Inirza e Implant Direct, Gold Sponsor. À Batadec, BTI, AXA Seguros Portugal, Sponsor. Às empresas da região autónoma da Madeira que ofertaram os prémios para as apresentações científicas e concurso de fotografia, bem como todas as restantes que nos apoiaram. À Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais do Governo da Madeira que ofertou as flores para todos os arranjos florais. À Secretaria do Turismo do Governo da Madeira pela presença na Expo Dentária e pelas ofertas para os conferencistas. Àqueles que considero os verdadeiros organizadores do Congresso, os colaboradores da Ordem. Maria do Céu, Lina, Susana Fonseca, Teresa, Pedro Silva, António Ferreira, Cristina Rodrigues, Carlos Duarte, Cláudia Silva, Cristina Gonçalves, Pedro Martins, Susana Almeida, Marta Sousa, Odete Silva, Paula Santos e Carla Freitas. Ao Departamento Jurídico, ao Bastonário e ao Conselho Diretivo, a toda a Comissão Científica, nas pessoas dos colegas Ricardo Faria Almeida e Sofia Arantes de Oliveira. À minha Comissão Organizadora, também ela especial, pois é a primeira de um congresso constituída por igual número de elementos de ambos os sexos e onde fiz questão de incluir médicos dentistas jovens que, com a sua irreverência, incutiram novas dinâmicas na promoção do congresso. Aos colegas Jaime Mota, Pedro Pires, Artur Lima, Orlando Monteiro da Silva, Paulo Melo, Laredo Sousa e também à Maria do Céu, pelo apoio e palavras de alento que me dirigiram em momentos que a vida me deparou durante estes 2 anos. Aos meus colegas de trabalho e às minhas assistentes de consultório, pelo stress e ansiedade que partilharam durante o tempo de preparação do Congresso. Por fim, um último agradecimento a 4 pessoas que me acompanham no dia a dia
há 23, 22, 20 e 16 anos e que se habituaram a viver com a minha ausência durante uma semana no mês de novembro. Hoje, Margarida, podes conhecer o motivo. A todos quero dizer que foi um enorme prazer rever-vos e a vossa presença muito nos honra. Obrigado. Passarei de imediato a chamar os vencedores dos prémios das apresentações científicas e os 5 colegas da mesa de honra que vão entregar os prémios. A melhor comunicação oral de investigação, denominada Análise Biomecânica de Superfícies Implantares com Duplo Ataque Ácido e Modificação Química, ganha pela doutora Eunice Carrilho. A melhor comunicação oral vídeo, o aumento de volume ósseo horizontal com blocos ósseos onley, halógenos frescos congelados, ganha pelo Dr. Eugênio Pereira. O melhor póster de investigação, aspectos histológicos e histomorfométricos da distração osteogénica mandibular dento-ancorada, foi ganha pelo colega Francisco Fernandes Duval. O melhor póster clínico, extrusão ortodôntica e reabilitação com implante na zona estética, caso clínico, ganha pelo colega Francisco Correia. O melhor póster de revisão, lesões erosivas no esmalte, meta-análise sobre a eficácia de agentes profiláticos terapêuticos, ganha pela colega Liliana Teixeira. Bom dia a todos. Cabe-me a mim não apresentar, porque o Sr. Professor Manuel Sobrinho Simões dispensa apresentações, mas referenciar a sua presença aqui, numa altura em que a temática cancro oral e medicina dentária e saúde oral estão na ordem do dia. O Sr. Professor Sobrinho Simões, atualmente, é diretor do Departamento de Patologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, chefe de serviço no Centro Hospitalar São João e diretor do IPATIMUP, que colabora na questão das biópsias no programa Cancro Oral, que em boa hora foi lançado pelo Ministério da Saúde. Sr. Professor. Muito bom dia. Eu não sabia, é indecente isto, mas eu não sabia que a Faculdade de Medicina Dentária tinha começado também em 89, porque o IPATIMUP começou em 89, e Serralves começou em 89, e o Dalai Lama ganhou o Prémio Nobel, e o Seinfeld começou a fazer aquelas coisas em Nova Iorque. 89 foi um ano muito bom, portanto, parabéns, é uma razão extra.
Quando o professor Orlando Monteiro da Silva me convidou para fazer uma discussão científica à tarde, eu aceitei com todo o gosto. E disse logo que sim, porque eu penso que a mucosa oral é para nós patologistas das áreas mais interessantes para perceber a cancerização. Portanto, à tarde vamos discutir isso. Depois apanhei um susto quando ele me disse que também queria que eu falasse aqui, porque eu não tenho jeito nenhum para estas coisas. Não há. Repararam de resto quando não cumprimentei o Sr. Presidente, porque ninguém aguenta. Quer dizer, reparem o que é, se cada um de nós, quando chegasse aqui, portanto, eu no fundo deleguei no Presidente do Congresso, Dr. Gil Alves, esta coisa de cumprimentar toda a gente, porque não se aguenta, somos muitos. No Brasil é pior, porque no Brasil às vezes nem cabem na mesa. Mas, portanto, eu sou muito informal e uma das razões porque depois eu decidi aceitar é porque eu tenho tido sempre com os médicos dentistas uma relação estupenda e encontrei muitos que foram meus alunos. Eu dei sempre aulas práticas às turmas da medicina dentária, porque gostava muito dos alunos de medicina dentária. Eram tão inteligentes como os outros, mas tinham uma coisa muito mais focus, eram muito mais proativos, sabiam o que é que queriam, perguntavam. É muito interessante, a escola desde o início teve uma capacidade de dar aos alunos do ensino superior a ideia de que eles, sim senhor, tinham que aprender, mas que tinham que aprender e aprender a fazer. Portanto, eu tive sempre uma relação estupenda e encontrei muitos aqui hoje. E depois, agora estou a dar, vou só dar uma ou duas aulas à escola, porque agora houve a tal separação, deixámos de ser nós que damos as aulas de medicina dentária na Faculdade de Medicina. A faculdade tem a sua própria estrutura de anatomia patológica, mas eu tenho lá ido com muito gosto, porque continuo a encontrar nos alunos, há um olho brilhante nos alunos de medicina dentária, que é muito interessante para quem dá aulas. Dar aulas é uma coisa, a única coisa que eu sei fazer bem é dar aulas. E tem muita graça a gente receber o eco das pessoas. E a medicina dentária tem conseguido isso. E eu, portanto, devo dizer-lhes que depois, quando aceitei, tenho imenso gosto de estar aqui. Portanto, isto são as razões pessoais. Depois, há razões institucionais. Temos ali o representante do Sr. Ministro, o meu amigo da ARS Norte. Nós, quando discutimos o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde, temos sempre aquela ideia que há instituições, há políticas públicas e depois há atores. E isto é verdade. E no caso da medicina dentária, os atores são os médicos dentistas e são todos os técnicos associados à saúde oral. O que eu acho é que nós exageramos, quando falamos em instituições, nós exageramos na ideia de que as instituições são apenas os centros de saúde, os hospitais. E isto é terrível em Portugal porque nós temos uma tendência muito grande para o minifúndio. Como sabem tão bem como eu, nós somos basicamente minifundiários. E se toda a tónica institucional for posta só nas unidades de saúde, é muito difícil quebrar o minifúndio. E é aqui que eu penso que as ordens, e neste caso a Ordem dos Médicos Dentistas, isto é verdade para outras ordens profissionais, como é verdade, por exemplo, para sociedades científicas, como é verdade para faculdades ou para instituições de ensino superior politécnico, as ordens podem ajudar a quebrar o minifúndio porque são claramente intersticiais. Portanto, eu sou muito a favor da ideia de que nós, em relação às instituições que prestam serviço de assistencial, elas têm que ter uma organização melhor e têm que ser referenciadas. Nós temos que ter uma referenciação, porque sem referenciação não vamos lá. Este é um aspecto. Mas nós temos que ter reforço progressivo de instituições como a Ordem, que são instituições que podem desempenhar um papel extraordinário, primeiro na melhoria da qualidade, depois na recompensa profissional, no prestígio. A Ordem dos Médicos Dentistas tem sido instrumental para dar aos médicos dentistas prestígio, sensação de segurança, e podem contribuir de uma forma que para mim me parece muito mais simples do que através só dos hospitais e dos centros de saúde, para que a gente tenha um Sistema Nacional de Saúde mais coerente e aqui para nós, que o Serviço Nacional de Saúde se aguente, porque todos nós temos um imenso orgulho no Serviço Nacional de Saúde e seria uma pena que ele não se aguentasse. E eu penso que as ordens, se forem sérias e trabalharem bem, podem desempenhar aqui um papel muito importante. O último aspecto que também me fez aceitar e com muito gosto são agora aspectos mais relacionados com a sociedade.
Nós, em Portugal, temos um problema muito grave de falta de literacia da nossa população. Literacia em saúde, numeracia, as pessoas não sabem ler, não sabem interpretar, por exemplo, os horários dos comboios, etc. E quando agora a Fundação Gulbenkian trouxe cá o Sir Nigel Crisp, o Lord Nigel Crisp, que fez uma coisa sobre o futuro da saúde, o que ele disse foi: o que nós temos é que tornar as pessoas sujeitas da ação. As pessoas têm que ser capazes de defender a sua própria saúde, as pessoas têm que ser capazes de prevenir a doença. Nós não precisamos de mais centros de transplante renal. Não estou a dar nenhuma novidade. Não precisamos de mais centros sofisticadíssimos, não sei de quê. Nós precisamos de ter centros de saúde que funcionem bem, e os médicos de clínica geral estão cada vez a funcionar melhor, e precisamos que as pessoas sejam sujeitas da ação. É claro que precisamos de ter profissionais cada vez mais competentes. E aí eu estou convencido que uma melhor articulação entre os hospitais universitários e centrais e as faculdades, quer de medicina, quer de medicina dentária, é fundamental. Nós temos em Portugal um problema muito grave de dissociação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Ensino Superior e da Ciência. E tem que se resolver aí. Isto é um problema para os profissionais. E os médicos dentistas também são envolvidos nisto. Mas nós temos, sobretudo, que tornar a população muito mais consciente do que é preservar a sua saúde. E eu acho que é difícil encontrar uma população mais capaz de influenciar bons hábitos do que os médicos dentistas, porque contactam com as crianças, com gente muito nova, a ordem tem-lhes dado progressivamente prestígio e, portanto, se tiverem opiniões, elas são ouvidas, e nós podemos começar a ter, através de uma interação precoce com miúdos e com os pais dos miúdos, através da medicina dentária, eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito os nossos níveis de literacia. Eu acredito muito na necessidade de que as pessoas aprendam com profissionais e aprendam bem. E aqui para nós há uma coisa que é muito boa, eu digo sempre isto em relação ao cancro. Tudo aquilo que previne do cancro também previne da diabetes, também previne dos acidentes vasculares cerebrais, também previne da obesidade, isto é, tudo o que fizerem para melhorar a saúde oral, estão a fazer para melhorar todos os outros aspectos da saúde, tanto em termos sistémicos como em termos de cancro, e, portanto, eu devo dizer-lhes que tenho muito gosto de estar aqui, só cumpri os 10 minutos que o professor Orlando Monteiro da Silva, e, portanto, só espero que o Congresso, eu estou impressionadíssimo, acho que está muitíssimo bem organizado, tomara eu que a gente tivesse na anatomia patológica 1/10 do que tem aqui, e, portanto, muitos parabéns e muito obrigado. Convidaria agora a usar a palavra o Sr. Presidente da ARS Norte, Dr. Castanheira Nunes. Muito bom dia a todos. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, professor Orlando Monteiro da Silva, Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais, Sr. Presidente da Comissão Organizadora, Dr. Gil Alves, outros colegas da mesa, outros colegas presentes aqui e demais entidades. Minhas senhoras e meus senhores, em meu nome pessoal e em nome do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro da Saúde, que aqui igualmente represento, uma primeira palavra que é naturalmente agradecimento pelo convite e outra de felicitação pela efetivação do 23º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, que, como podemos verificar, quase preenche totalmente este grande auditório, a lotação deste tão grande auditório. Como é do conhecimento de todos os presentes, um dos compromissos do Governo, expresso no seu programa e em conformidade com as orientações do novo Plano Nacional de Saúde 2011-2016, assenta na melhoria da qualidade e no acesso efetivo dos utentes aos cuidados de saúde, enquanto forma de obtenção de ganhos em saúde. Com tais orientações, pretende o Governo que todos os cidadãos possam usufruir das potencialidades do sistema de saúde e não só do SNS, indo, em caso de necessidade, em termos de prestação, além do Serviço Nacional de Saúde,
como por exemplo acontece com o Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral, de modo a que a resposta seja sempre adequada às suas necessidades em saúde. As prestações de cuidados de saúde em Portugal passam necessariamente pelo esforço concentrado entre o Governo, os profissionais envolvidos e, não menos importante, pelas instituições que, em jeito de complementaridade, podem proporcionar mais e melhores serviços. Acontece assim com as escolas, com os centros de dia, com as autarquias e outras, como sabemos, têm um papel preponderante nas diferentes fases da vida, na promoção de hábitos de vida saudáveis, que todos pugnamos e que, para além de tantos outros, vão desde a higiene, a alimentação, o exercício físico, o preenchimento de espaços de tempos livres, com regra e ensinamentos adequados à promoção da saúde. O Governo assume na íntegra a sua responsabilidade e, naturalmente, a consecução do programa que apresentou aos portugueses para o presente mandato. Um slogan constante, levado a efeito por alguns políticos, era de que a atual equipa do Ministério da Saúde, com as medidas que estava a implementar, estaria a promover o fim do Serviço Nacional de Saúde. Bem pelo contrário, no momento em que efusivamente celebramos os 35 anos do SNS, os indicadores de que dispomos e que são públicos dão-nos uma imagem de progresso, de rigor, de aumento de eficiência e do aumento da oferta dos serviços. Aqui no Norte, como sabemos, inauguramos hospitais de proximidade, o Lamego e Amarante. Colocámos ao serviço dos utentes da região Norte o Centro de Reabilitação do Norte e o Centro Materno-Infantil, agora já com o serviço de pediatria, outrora instalado no Hospital Maria Pia. Construímos e colocamos ao serviço dos utentes novas instalações de centro de saúde. Pugnamos por reduzir os tempos de espera em cirurgia e efetuamos mais cirurgias. Aumentamos substancialmente a atribuição de médico de família dos utentes a descoberto. A nível nacional, neste momento, 415 unidades de saúde familiar existem. E na região Norte, nesta data, 212. E prevemos ainda a abertura de mais 5 até o final do ano. Na ARS Norte, só 5% da população não tem médico de família. E o nosso objetivo é ter uma cobertura total em 2015. E para imaginarmos que o Sistema Nacional de Saúde não são só centros de saúde e hospitais, como diz o professor Sobrinho Simões, diria que, por exemplo, na área dos cuidados continuados, e aqui, de facto, a articulação com as IPSS é claramente uma realidade, a população da região dispõe de 2.232 camas e, de facto, estão a ser aumentadas todos os anos à ordem de 300 camas por ano. Temos vindo a estabelecer parcerias e a celebrar protocolos com alguns municípios, otimizando sinergias, de modo a que, no mais breve espaço de tempo, possamos editar e contar com uma carta de equipamentos para, desta forma, melhorarmos o acesso. Continuamos a fomentar e a apoiar o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Os números de que dispomos dão-nos conta de uma percentagem cada vez maior de crianças dos 6 aos 12 anos sem cáries, cerca de 54%. A utilização do cheque dentista nas crianças, adolescentes, grávidas e determinados grupos de risco tem vindo a aumentar significativamente. Há alguma hesitação no que diz respeito ao grupo dos idosos. E estamos a tentar apurar o motivo por que isso acontece, no sentido de procedermos à sua correção. Na região, dispomos nesta data de 1.700 médicos, cerca de 1.700 médicos aderentes ao programa e mais 2.800 locais de prestação, correspondem em termos de concelhos a 83. Temos 84 concelhos na região Norte, portanto só falta um. Em 2014, da região Norte, emitimos 121.000 cheques dentistas, a que corresponde um encargo financeiro na ordem dos 4,3 milhões de euros. Em termos de biópsias e cancro oral, só na região Norte foram emitidos 1.179 cheques.
e importa incrementar a sua utilização. A nível nacional, o programa prevê a realização de 5.000 biópsias a lesões suspeitas e um investimento na ordem dos 16 milhões de euros. De referir aqui que, de facto, a colaboração do IPAT-IMUP é fundamental. De referir, todavia, que a dinâmica do programa e a demonstração dos resultados que acabo de mencionar só é efetivamente possível graças ao empenho e à colaboração da Ordem dos Médicos Dentistas, que, na pessoa do seu bastonário e em nome do Sr. Ministro da Saúde, que aqui represento, expresso o meu maior agradecimento. Trata-se efetivamente de uma parceria virtuosa e estamos comprometidos em dar a melhor saúde oral a todos os portugueses. Minhas senhoras e meus senhores, congratulo-me com esta realidade, sobretudo porque é o resultado positivo de um grande esforço feito num tempo muito exigente para o país. A verdade é que se as dúvidas existissem sobre a nossa capacidade para mantermos a garantia da prestação de cuidados de saúde às populações, a resposta é que temos conseguido e sabido reinventar soluções, procurar meios mais custo-efetivo de manter e fazer progredir o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, sempre na perspectiva de aprofundar e termos o foco principal na promoção e na prevenção. Meus senhores e meus senhores, muito obrigado e as minhas felicitações por este maravilhoso congresso. Por último, tem a palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Senhor Presidente da ARS Norte, meu caro Dr. Castanheira Nunes, em representação do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Saúde, cumprimento os ilustres membros da mesa, muito em especial os titulares máximos dos órgãos sociais, as diversas personalidades aqui presentes. Por motivos de tempo, infelizmente, me abstenho de mencionar um a um, e, sobretudo, os médicos dentistas, os colegas e outros profissionais de saúde oral que estão aqui connosco presente. Desenvolvi numa abertura de congresso precedente uma perspectiva sobre as organizações de sucesso e na altura situei a nossa ordem reguladora da profissão e do médico dentista como uma dessas organizações. É uma vitória e responsabilidade de todos os médicos dentistas. Estamos conscientes disso mesmo. Dizia então que alguns fatores, indubitavelmente, emergem mais frequentemente que outros entre organizações tendentes ao sucesso. E o que vou apresentar não é da minha autoria, é adaptado por mim, mas é um grande estudo internacional entre diversos tipos de organizações, da Google, a American Dental Association, organizações internacionais de vários países, de menor dimensão e de maior dimensão. Estas organizações foram isoladas por serem altamente eficientes, altamente eficazes. São organizações que não só disponibilizam produtos ou serviços adequados para os seus membros, mas também o fazem no tempo certo, da forma certa e com um custo adequado. Resumindo, sabem o que precisa de ser feito e fazem-no bem. E que fatores são esses que distinguem organizações de sucessos de outro? Relembremos cada um destes fatores. Cultura de serviço ao cliente. Vou ver se consigo. Cultura de serviço ao cliente. Alinhamento dos produtos ou serviços com as incumbências da organização. Desenvolvimento. Isto passa para a frente aqui. Desenvolvimento de estratégias baseadas em dados e informação sólida. Investimento sustentado numa cultura de diálogo e compromisso.
liderança como agente ou intermediário? Muito bem. Então vamos para o último, já aqui. Adaptabilidade da organização, estabelecimento de parcerias estratégicas. Relacionado com o tópico número 3, nos dias de hoje, uma organização como a OMD só tem sucesso na sua estratégia se a sua ação no dia-a-dia for baseada em factos, em números rigorosos e estudos credíveis, e não em previsões de videntes de Facebook. Vou apresentar-vos mais um projeto a que a Ordem se entregou sem preconceitos. A criação de uma ferramenta que permita fazer um julgamento popular no sentido mais puro do termo do que nos encontramos a realizar nós, médicos dentistas, no nosso dia-a-dia, nas nossas clínicas e consultórios, e não só, para as pessoas. O Barómetro Nacional da Saúde Oral 2014. Recordam-se com certeza do que é um barómetro, um instrumento inventado por Torricelli em 1643. É usado para medir a pressão atmosférica e utilizado até hoje ainda para a previsão de tempo na navegação. O Barómetro Nacional da Saúde Oral é o primeiro grande inquérito à população portuguesa sobre saúde oral. Penso até que, no âmbito das profissões qualificadas e reguladas pelas ordens, será uma iniciativa igualmente inédita. Já era a altura de ser feito, e fizemos. Da iniciativa da Ordem dos Médicos Dentistas e autoria independente da consultora QSP, esta ferramenta, este instrumento, aferiu os hábitos, percepções e motivações dos portugueses face ao acesso a cuidados nesta área, face ao seu médico dentista. Destina-se também a ajudar os médicos dentistas a prever o tempo, a não navegar à vista, a precaverem-se contra as intempéries. Esta informação tem utilidade para nós, caros colegas, e para a sociedade em geral. Serve, por exemplo, os objetivos de lobby da Ordem dos Médicos Dentistas. E utilizo a expressão lobby, pois as nossas pretensões são credíveis, sérias, legítimas e transparentes e, por isso, necessárias à sociedade. Este barómetro que disponibilizamos é também mais um instrumento que poderá ajudar a construir políticas de saúde. Julgo que os resultados desfazem, talvez de forma surpreendente, alguns mitos e percepções erróneas que existem sobre o dentista na sociedade portuguesa. Peço-vos que me acompanhem assistindo a um filme que resume os resultados. Em 2014, a Ordem dos Médicos Dentistas iniciou um estudo focando os hábitos, percepções e motivações, assim como o acesso a cuidados da área da saúde oral em Portugal. Para este estudo foram realizadas 1.102 entrevistas que tiveram como resultado os seguintes dados. Hábitos de saúde oral. 97,3% dos portugueses têm por hábito escovar os dentes. 73,4% mais de 2 vezes por dia. Contudo, 76,2% não usa fio dentário e 54,4% não usa elixir. 70% têm falta de dentes naturais. 20% têm falta superior a 10 dentes. 7% têm ausência total dos dentes naturais. 56,1% das pessoas que têm falta de dentes naturais não têm nada a substituí-los. 36,2% têm prótese. 48,8% afirmam realizar um check-up dentário menos de uma vez por ano. 29,5% consultam um médico dentista apenas em emergência ou dor. 41,4% dos que nunca vão têm ausência superior a 6 dentes naturais. O fator económico é o mais relevante para não consultar um médico dentista. 36,7% nunca vão menos de uma vez por ano ao dentista devido à falta de dinheiro. 20,9% diminuiu o seu número de visitas ao médico dentista nos últimos 12 meses. 26% dos portugueses não consultam um médico dentista há mais de 2 anos. A distância do consultório não se apresentou como um fator inibidor de consultas. 93,5% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o médico dentista. Apenas 0,7% têm classificação insatisfatória. 23,7% foram ao médico dentista por causa de dores. 40,1% afirmam visitas regulares. Após tratar os dentes, branqueamento é o que os portugueses pensam fazer num futuro próximo. 7% pensam substituir os dentes naturais.
Destes, 69% apenas pensa substituí-los por prótese. A classe social inferior e os mais idosos não pensam fazer nada. 63,8% dos portugueses tomaram conhecimento do seu médico dentista por recomendação. 63,7% nunca mudaram de médico dentista. A falta de confiança é o principal indutor da mudança. 50,1% dos portugueses já tiveram dificuldades em comer e ou beber devido a problemas na boca ou nos dentes. 18% já se sentiram com vergonha devido à aparência dos seus dentes pelo menos uma vez na vida. As mulheres são mais sensíveis. 83% têm a preocupação em desmarcar a consulta quando não podem ir. Percepções e motivações. 26% concorda com a afirmação "tenho medo em consultar um médico dentista". 64,5% dos portugueses esclarecem em primeiro lugar dúvidas sobre a saúde oral com o seu médico dentista. 97,8% valoriza mais o profissional médico dentista do que a clínica médica dentária. Apenas 2,2% dá mais importância à clínica. Os atributos que os portugueses mais associam ao seu médico dentista são confiável, prestável, paciente e cuidadoso. Formas de pagamento. 81,3% dos portugueses efetuam o pagamento no ato. 8,3% fazem o pagamento via subsistema de saúde. 4,3% fazem utilizando um seguro ou plano de saúde. Apenas 10,2% dos portugueses recorrem ao Serviço Nacional de Saúde quando precisam de serviços de saúde oral. 51,5% dos portugueses desconhecem que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza ou não serviços de medicina dentária. Ordem dos médicos dentistas. Metade dos portugueses não sabe onde recorrer se quiser fazer uma reclamação relacionada com o ato médico dentário. 86,2% sabem da existência do livro de reclamações nos consultórios ou clínicas dentárias. 55,9% conhecem a Ordem dos Médicos Dentistas apenas de notoriedade assistida. 31,4% não sabe se a organização daria o devido seguimento a uma reclamação. Mais informações em omd.pt/observatório/barómetro. Eu queria desde já agradecer à QSP, aos médicos dentistas que participaram mais diretamente neste estudo, o Paulo Melo, o nosso secretário-geral e presidente do Conselho Diretivo, o Laredo Sousa, o António Roma Torres, para além de todo o Departamento de Comunicação da Ordem, para identificar as perguntas neste inquérito. Temos agora a perspectiva de quem nos vê, de quem nos consulta. Sabemos agora com rigor como nos veem, como nos avaliam, em que lugar nos colocam. Este barómetro permite-nos, sobretudo, escutar o que os portugueses têm para dizer sobre nós. E esta atitude de escuta é fundamental. Quanto à Ordem, feita uma primeira leitura e preparados para continuar a analisar estes dados em parceria com os colegas e com outras instituições que nos acompanham no objetivo de reforçarmos a posição da medicina dentária portuguesa, estamos certos que temos aqui muita matéria de investigação. Matéria que nos obrigará de forma correspondente a tentar desenvolver ou aperfeiçoar mecanismos que ajudem os profissionais de medicina dentária a aumentarem a sua relevância. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da ARS, Dr. Castanheira Nunes, sei que a informação credível, os números, são um fator fundamental nos processos decisórios do nosso Ministério da Saúde e não um mero apêndice ou incidente. E estou certo que estarão atentos às respostas dos portugueses a esta grande sondagem concludente e cientificamente validada e que pode-nos, porventura, servir de inspiração a experiência da Madeira e dos Açores, e aproveito para fazer um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais, incluída a saúde, nos Açores, pela forma como na região se tem desenvolvido o sistema de saúde. Através de uma convenção para ajudar a população a ter acesso à medicina dentária, do Programa Regional de Saúde Oral, onde foi incluída recentemente também a vertente cancro oral. Muito obrigado. A Ordem irá naturalmente monitorizar e acompanhar a evolução da sociedade portuguesa a este respeito, com a repetição, para comparação, já no próximo ano, do barómetro
uma marca registada, mais uma, da Ordem dos Médicos Dentistas. Falei-vos da Ordem como organização, do barómetro. O nosso Congresso serve também para nos darmos conta do muito que se faz na Ordem dos Médicos Dentistas. Avanço agora a título de exemplo com a descrição de algumas propostas de regulação e iniciativas da nossa responsabilidade ou em que estamos diretamente envolvidos. Como bastonário, tenho muito orgulho de, perante esta Assembleia, poder mostrar-vos o que fazemos e como evoluímos. Eis o que temos vindo a trabalhar. O projeto de revisão dos estatutos da OMD, as diversas iniciativas sobre publicitação de serviços de saúde, as alterações muito positivas recentemente aprovadas no processo de licenciamento, o projeto em curso de implementação de mais especialidades na medicina dentária, o acompanhamento da prescrição eletrónica de fármacos e a sua aquisição direta por médicos dentistas, sem colocar em causa a nossa prerrogativa de não termos limites no essencial à prescrição. E ainda ontem assinamos um protocolo importantíssimo com o Sr. Presidente do Infarmed, que esteve aqui connosco e julgo que estará aqui nesta cerimónia. A melhoria, também ela contínua, do Programa de Formação Contínua da Ordem dos Médicos Dentistas, passe o pleonasma, do qual este Congresso é um exemplo. As diversas ações dirigidas aos jovens médicos dentistas, cursos de introdução à atividade profissional, negociação de estágios profissionais com o Instituto de Emprego, e temos também aqui o Sr. Diretor Executivo dos estágios no Instituto de Emprego, o Dr. Vítor Moura Pinheiro, que tem colaborado muito com a Ordem nesta matéria, bolsas de emprego, dentre outras. A regulação está na Europa, no mundo inteiro, em efervescência, fruto, imagino eu, por exemplo, da globalização. As solicitações são crescentes e exigem da Ordem uma capacidade técnica muito apurada. Com todo o empenho e experiência adquirida, tudo continuaremos a fazer para dotar o nosso país, e em especial a profissão, de um edifício de regulação que seja equilibrado, aplicável e que vá de encontro ao exercício desta nobre profissão com qualidade, segurança e que motive os médicos dentistas para a excelência, para a realização profissional e para a felicidade. Todos ouvimos já a expressão pedra angular ou fundamental. Refere-se a uma pedra em formato de uma cunha, que está ali a azul, que é colocada no centro de um arco com uma função de equilibrar as forças. Ou seja, a pedra angular não apoia nem sustenta peso algum. A sua função é equilibrar, evitando a derrocada de uma construção. Orgulhamo-nos de ter inserido pedras angulares da profissão nestes últimos anos. Muitas vezes contra ventos e marés. A mais recente intempérie, a crise económica, financeira e social, fustiga ainda implacavelmente o país, a Europa, as profissões, nomeadamente as mais qualificadas, entre as quais está naturalmente a medicina dentária. Os nossos colegas e amigos de Espanha, o Dr. Óscar Castro Reina, Presidente do Conselho de Odontólogos e Estomatólogos de Espanha, o Professor João Carlos Llodra, do Reino Unido, o Presidente da British Dental Association, Dr. Alistair Miller, e de França, a Dra. Catherine Moyaski, Presidente da Confederação Nacional dos Sindicatos de França, estarão connosco a partir das 14h30 na Sala dos Temas Socioprofissionais, Medicina Dentária na Europa, a partilhar connosco a realidade concreta também dos seus países e a compará-la com Portugal. O mesmo acontecerá de outra forma amanhã no espaço da Associação Dentária Lusófona, com os colegas representantes da profissão em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Santo Tomé e Príncipe. Muitos deles aqui presentes e que, desde já, saúdo. Só o trabalho árduo, o esforço, a excelência têm permitido à nossa profissão lidar com a crise, resistir estoicamente. Esperemos que esta fase de recuperação, que sempre se segue a qualquer crise e que muitos sentem, traga aos médicos dentistas as perspectivas profissionais que legitimamente almejam e merecem. Contamos para tal, como se viu no inquérito, como se viu no filme, com o mais importante, a confiança dos cidadãos. De forma complementar, com a ajuda das nossas excepcionais estruturas democraticamente eleitas, equipa de colaboradores e assessorias, continuaremos a acompanhar as diversas iniciativas em curso, umas da responsabilidade da própria Ordem e outras do Governo,
ou outras entidades reguladoras, nomeadamente em termos europeus, pronunciando-se de forma profissional, tomando posição ativa, contundente quando necessário e, normalmente, obtendo resultados. Falamos da ordem, do barómetro, de exemplos que nos encontramos a fazer. Falamos agora brevemente, para concluir, do futuro. Temos consciência que a medicina dentária, com pouco mais de 3 décadas de existência em Portugal, necessita ainda da inserção, eu diria, cirúrgica, de algumas pedras angulares adicionais que lhe faltam. Daremos assim estabilidade no futuro ao edifício regulatório que sustém a profissão. Da minha parte, como bastonário e também do Conselho Diretivo, continuaremos disponíveis para este desafio de grande complexidade que temos pela frente nestes próximos anos. Podem os médicos dentistas contar comigo e com as equipas da OMD para o efeito. Não queria terminar sem uma palavra muito especial para o Gil Alves. Senhor Secretário Regional, não sei se tem consciência, na região autónoma da Madeira, do papel que o Gil Alves desempenha na profissão, não só a nível regional, mas também a nível nacional. O Gil Alves é um modelo, é uma força da natureza em termos de energia e dedicação à profissão, como a organização, que já não é a primeira, é a segunda deste Congresso, o prova. Sou testemunha pessoal do tempo que ele dedica à profissão, muitas vezes da forma como, não devia Gil, mas como atendes a meio da consulta, com o auricular, telefonemas sobre a organização do Congresso e da Ordem e dos colegas na região, todos eles que têm contacto contigo. Eu acho que a Ordem te deve um grande aplauso a esta Assembleia sobre o assunto. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. O Sr. Presidente da Comissão Organizadora, a todos os presentes, gostaria de convidar para o acompanharem já de seguida até à Expo Dentária ao stand da Ordem, onde será servido uma madeira de honra. Em nome do Sr. Bastonário, dou então por encerrada a sessão solene do 23º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada pela vossa presença. Continuação de um bom congresso.